bora lá. Então, por essa causa te deixei em Creta. Para quem que ele está falando isso? Paulo está falando isso para Tito. A fim de que regulasses o que ainda faltava e que estabelecesses presbíteros em cada cidade, assim como eu te ordenei. Aí agora entra a questão: que tipo de presbítero que Tito tinha que estabelecer nas cidades de Creta, certo? O primeiro requisito para esse presbítero é alguém que é inculpável. Vamos seguindo. Marido de uma só mulher, tendo filhos crentes que não são acusados de dissolução, não são insubordinados, pois é necessário que o bispo seja inculpável, como despenseiro de Deus, que não seja obstinado, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem amigo de sorte das ganâncias. Porém, mas que seja hospitaleiro, amigo do bem, circunspecto, justo, que se governe a si mesmo, sempre mantendo a palavra fiel, que é segundo a doutrina, a fim de poder exortar na sã doutrina e convencer aos que contradizem. Beleza? Então, meu amigo, quando a gente olha para os requisitos bíblicos a respeito de um presbítero, né, quando a gente pensa nessa figura do presbítero, é justamente aquela figura eclesiástica, né, aquela figura da igreja, aquele que vai estar à frente, vai estar coordenando, vai estar dando direção, vai estar prestando serviço. Porque quando nós olhamos para, né, dentro dessa perspectiva de do, oh meu Deus do céu, ou do que ele tá, da palavra que ele está trazendo aqui, ele está trazendo justamente a ideia de um presbítero. Aí você pode ver que ele muda de presbítero para depois para uma palavra chamada bispo. E vai ter um terceiro elemento aí também que a gente conhece muito mais, que é pastores. Então, dentro dessa situação, a gente vai encontrar essas três figuras eclesiásticas que aparecem dentro da igreja, que é o presbítero, o bispo e o pastor. E essas três, na verdade, embora sejam três figuras, elas não são necessariamente três coisas diferentes. Porque quando ele traz esse aspecto do presbítero, o que que ele quer dizer? O que que para eles, né? Vamos pegar no que. Por que que para eles era algo, para o judeu, especificamente para o judeu, isso não era uma coisa, não era um problema, entendeu? Não era algo assim fora da, como é que eu posso dizer? Não era estranho ouvir a palavra presbítero, porque essa palavra presbítero remetia a algo relacionado a um ancião, né? Então, dentro da cultura judaica, dentro ali da cultura que eles viviam, a ideia de ancião era muito comum, porque geralmente as pessoas aprendiam com os anciãos, quando elas precisavam de alguma coisa, elas recorriam ao ancião para que desse o conselho, desse uma orientação. Então, visto dessa perspectiva, quando Paulo fala para Tito estabelecer presbíteros, na cabeça deles eles já entendiam que eram anciões, que eram pessoas o quê? Pessoas que eram bem vistas pelas pessoas, que eram pessoas responsáveis, que eram pessoas de boa índole. E quando a gente pega o que foi, acho que o que nós conversamos ali no começo, por isso que eu martelei muito o começo da carta, porque o começo da carta vai dar esse fundo para aquilo que o restante vai mostrar, né? Porque por que um tamanho parâmetro para um líder, né? Para que tamanha necessidade de que esse líder tenha tantas características como a gente vê ali no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8? Esse líder não pode ser qualquer pessoa, né? Porque
a régua é muito grande. E isso tem muito a ver com o propósito que Paulo tinha para aquela cidade de Creta. Como a gente falou muito nas aulas passadas, essa era uma cidade que tinha muito problema. Até deixa eu pegar aqui os problemas específicos que existiam, mas estava relacionado à mentira, estava relacionado justamente a questão de falsas doutrinas, né? Falsos mestres, pessoas que realmente influenciadas pela cultura local. Né? Era uma cultura de mercenários, era uma cultura de pessoas que viviam de acordo com como eles achavam que era melhor para eles. Né? É uma cultura muito voltada ao dinheiro, ao amor ao dinheiro, né? Tanto é por isso que existiam muitos mercenários, porque mercenário é assim, né? Quanto mais você paga, né, mais ele vai estar disponível para o seu serviço. Então, a cultura de Creta era justamente essa. Né? Ele tinha que organizar o que faltava, né? E estabelecer presbíteros em cada cidade. Então, Creta não era só uma cidade. Então, era mais ou menos como se fosse o Paraná, e eu acredito, e ali tem as suas cidades onde onde tinham igrejas plantadas. Então, ele teria que estabelecer não só um, mas vários presbíteros. Não era só uma igreja local que ele pegava e lá, não, eu vou mandar o tiozinho lá e ele vai resolver. Mas ele tinha que, em cada lugar, levantar pessoas com essas características. Né? Tanto é que quando você olha essas características, como é que ele vai identificar uma pessoa que é marido de uma mulher só, filhos crentes, que não são acusados, entende? Então não é simplesmente o olhar, né? Ele não podia olhar o cara e falar, não, esse cara eu acho que ele é cristão de verdade. Então, essa análise ela não podia ser superficial, ela precisava ser uma análise de conversa com a pessoa, ela precisava ser uma análise onde ele conversaria com o ciclo de pessoas à volta. O que as pessoas falam dessa pessoa, qual que é o testemunho que essa pessoa dá. Né? E quando a gente olha lá para a carta de Timóteo, é uma das cartas de Timóteo, Paulo também deu uma lista para Timóteo, parecidíssima com essa, em que ele também fala os requisitos que tem para um líder. E a única diferença que existe entre o que Paulo pediu para Timóteo e o que Paulo pediu para Tito, é que ele não podia levantar líderes que fossem novos convertidos. A regra ali que específica que traz ali, então um cara que chegou na igreja hoje, ele é um exemplo, né? Ele não poderia, né, ele não poderia entrar nessa lista da escolha para ser o cara que ia ser o representante de lá. Já que no livro de Tito a gente não tem essa recomendação devido à emergência dos problemas que estavam na cidade, devido à emergência que a igreja se encontrava. Então, visto que eu não tenho tempo para amadurecer líderes, visto que eu não tenho tempo para gerar pessoas que vão realmente, né, caminhar mais na fé, vão fundamentar na fé, eu preciso buscar pessoas onde o caráter delas seja idôneo. E até foi uma conversa que eu acho que eu tive com o Luiz essa semana, a gente estava falando, né, mas como, né, ter um caráter, né? Como você olhar o caráter de uma pessoa se às vezes ela não tem Jesus, né? E claro que a gente a gente estava mensurando isso, a gente não tem a certeza de como isso funciona, mas a gente lembrou de Cornélio, né? Que o próprio, né, de- aparece a visão lá para Pedro falando para ir lá ver Cornélio, porque Deus já tinha aceitado a conduta de Cornélio, a forma como ele estava conduzindo. Então, como é que funciona essa dinâmica? Ele não tinha Jesus, ele não tinha reconhecido Jesus, o evangelho ainda estava se engatinhando na sua propagação, mas nós temos um homem que já manifesta a questão do caráter, que já manifesta um caráter que pende para aquilo que Jesus nos orienta, para aquilo que Jesus nos conduz, né, através do novo nascimento. Então, é entender, né, como funciona essa dinâmica, e o texto vai justamente mostrar que é exatamente isso, né? Gente, o título, você não tem como gerar ninguém nesse momento, você não vai poder caminhar com um cara 2, 3 anos para gerar ele. Você vai ter que basear o seu critério de levantamento de presbíteros, de levantamento de líderes nessas cidades, com base na conduta que ele já tem.
naquilo que já está sendo gerado no coração de cada um ali, porque a igreja já estava implantada, ainda que com seus problemas, ainda que com suas dificuldades, já havia uma implantação. Então não dava para ele medir muito no tipo, quanto tempo esse cara está na igreja e quanto será que devo confiar? Não, vamos analisar a vida. Vamos analisar como esse cara é no dia a dia dele, com a esposa, com a família, como ele é com as pessoas, com os vizinhos, nas relações, se ele é um caloteiro, se ele não é. Então, Tito tem essa lista inúmera ali para fazer justamente toda essa validação, certo? Então, a ideia central é colocar em ordem a igreja, fortalecer a liderança e proteger o evangelho. Esses são os três pontos que essa implantação é, vai atender nessa questão. Né? E ele vai falar que existe a desorganização, falsos mestres, existe um problema acontecendo aqui na igreja de Creta, da mesma forma que acontecia lá na igreja de Gálatas. Se um dia a gente pegar, a gente for lá, a gente vai também ter esse mesmo problema, onde existiam judeus querendo implantar as práticas judaicas para os cristãos, sendo que as práticas judaicas já não eram mais necessárias, pois a salvação vinha por intermédio de Cristo Jesus. Então, o ponto X dessa questão também tinha meio parecido com a da Galácia, né? Judeus tentando implantar uma cultura judaica e misturando com o cristianismo, misturando com a sã doutrina. É, e aí ele vai falar justamente, né, como a gente leu lá no capítulo 1, que ele fala da fé, ele fala do conhecimento, ele vai falar sobre uma liderança piedosa que tem um caráter aprovado e uma doutrina fiel. Então aqui a gente fecha o ciclo, porque ele começa a carta falando sobre um caráter piedoso, e aqui ele vai falar sobre um caráter aprovado, ou seja, todos esses inúmeros pontos aqui, ele vai sentar, ele vai tentar entender, ele vai conversar, e é isso, é um filtro exatamente para ver se essa pessoa está ou não está apta para fazer aquilo que foi solicitado a ti, né? E a doutrina, principalmente a questão da doutrina fiel, porque se ele precisa combater um falso ensino, né, ele não pode simplesmente não saber o que ele está acreditando, ele não pode simplesmente é, achar algo a respeito de Jesus, mas ele precisa ter uma firme convicção sobre a verdade de Cristo Jesus. E trazendo só um pouco, alguém tem alguma pergunta? Desculpa, eu acabei empolgando. Então, voltando a essa ideia de quem são os presbíteros, né, e por que que ele, né, eu acabei falando meio por cima ali, né, porque ele usa o termo bispo e ele usa o presbítero, né, então aí até parece estranho, mas por que que quando ele falou do caráter, ele falou presbítero e depois quando ele vai falar dos serviços, ele fala bispo, né? Então, porque é justamente naquela ideia de que por mais que não seja a, a mesma coisa, no sentido de, por mais que não sejam três coisas, pessoas distintas, ela é uma coisa que são três coisas que uma pessoa faz. Agora ficou mais claro. São três atividades, vamos dizer assim, é mais ou menos a separação do que essa pessoa vai estar exercendo, que precisa exercer. Não é simplesmente está no meu currículo, mas eu não faço, né? Mas é uma característica necessária para executar essa tarefa. Então ele vai falar justamente dessa ideia do presbítero ser um ancião, porque alguém mais velho, alguém realmente de confiança, vai passar essa segurança, vai passar realmente essa confiança muitas vezes que é preciso. Uma pessoa talvez muito jovem, uma pessoa talvez muito nova, e não desmerecendo, porque existem pessoas jovens, pessoas que são mais novas e elas têm realmente uma vida íntima, uma busca a Deus incrível, mas tem coisas que a experiência produz no ser humano e somente a vivência durante os anos que a pessoa vai poder experimentar. Eu falo muito sobre tem verdades que nós podemos conhecer, mas só conhece a verdade aquele que viveu aquilo, né? Eu posso saber sobre o Neymar, eu uso sempre esse exemplo, posso saber sobre o Neymar, mas eu não o conheço.
Porque quem verdadeiramente conhece o Neymar é aquele que tem acesso à casa do Neymar, quem tem acesso aos recursos do Neymar, que tem acesso ao número do celular do Neymar e pode mandar um WhatsApp e pedir um Pix emprestado. Esse conhece. Agora, tem gente que sabe sobre, sabe que ele joga no Bruno Santos, sabe que ele está ruim na fase atualmente. Então, isso é saber sobre, né? Então, a ideia do ancião ele está muito relacionado a esse lugar de conhecimento profundo, de realmente ter vivido aquilo e realmente ter uma verdade fundamentada não só num algo que eu sei, mas numa vivência. E isso também não é sinal de que toda pessoa mais velha ela tem essa característica. Porque só tem essa característica da pessoa mais velha aquele que se deixa moldar, aquele que está disposto a aprender, um coração ensinável. Porque a gente conhece muita gente mais velha com o coração fechado e muitas vezes bitolado, né? E você conversa com a pessoa e você não vê essa abertura, muitas vezes. A verdade dela é tão importante que não importa se você trouxer algo diferente, aquilo não agrega ela. Muito pelo contrário, ela vai ser hostil, ela vai querer rebater, né? Mas o ancião, o que a Bíblia está nos trazendo aqui é justamente aquele sábio que ouve, agrega aquilo que a pessoa está falando e consegue ganhar o coração da pessoa naquilo que ela está falando e trazer muitas vezes a clareza que aquela pessoa não está enxergando. E o principal ponto, né, que talvez venha à nossa mente, né, pô, principalmente quando a gente pensa em liderança, é a gente achar que o líder é um rei e que nós pegamos e somos os, como é que é, os caras do reino lá, os plebeus, como é que é o nome? Os feudos que vem lá e bate continência e honra e faz aquela reverência pro rei. Quando, na verdade, essas pessoas que estão nessa posição de liderança, essas pessoas que estão dentro deste lugar, a responsabilidade é que elas sejam os primeiros a servir, que sejam a eles é incumbida a responsabilidade, né, de ser os mordomos daquilo que Deus colocou na mão deles. Entende? Então não é uma questão de independência. Pronto, agora eu virei um pastor, pronto, eu virei um líder. Agora as pessoas têm que fazer coisas para mim. Quando a régua bíblica é totalmente ao contrário, né? E é mais ou menos um pouco parecido com a ideia do mercado de trabalho, né? Quanto mais você aumenta de cargo, mais responsabilidade você tem. Quanto mais poder lhe é dado, mais responsabilidade você tem. Então pare e pense, Deus confiou aos pastores ao bem mais precioso pelo qual ele morreu, que é a sua igreja. O que o Senhor não depositou na mão dos pastores? Pare e pense a grandiosidade, o tamanho da responsabilidade que há na mão dos pastores, da mão dos líderes, daqueles que estão cuidando de pessoas, né? Então, cara, cada pessoa custou o preço e o sangue na cruz de Jesus, cara. E você ter a responsabilidade de cuidar de pessoas, ter a responsabilidade de caminhar com pessoas, de ser um exemplo para as pessoas, cara, é uma baita de uma responsabilidade que muitas das vezes nós negligenciamos, que muitas das vezes nós, né, cara, não levamos a sério a incumbência, a responsabilidade que o Senhor tem colocado na nossa mão e temos tratado como se fosse qualquer coisa. Temos tratado vidas como se elas não valessem o sangue de Cristo na cruz. Temos tratado o chamado do Senhor para nós de irmos e fazer discípulo como algo que não tão necessário assim, sendo que essa é uma das maiores ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, um presbítero, um bispo, um pastor, eles não são donos, né? Eles são servos, eles são pessoas que estão na incumbência, no chamado de Deus para a vida deles para fazer aquilo que Deus pediu e não para atender os seus caprichos e necessidades. Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Sim. Se tiver alguma dúvida, por favor, perguntem. Então aí vamos só trazer um pouco ali daquelas características. Aquele versículo 6 ali, quando pega, ele vai em contradição com bastante coisa do nosso entendimento bíblico. Porque para qualquer pessoa que você perguntar se existe alguma pessoa que é santa,
A palavra, a resposta de qualquer pessoa, sendo ela cristã ou não, é: não existe ninguém santo. Não existe ninguém perfeito. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade bíblica. Não existe ninguém perfeito. Então, como a palavra vai dizer que eu preciso levantar um líder que é inculpável, né? Porque a gente muitas vezes pensa, né, de uma perspectiva, né? Ah, não, eu não faço nada de errado. Mas dentro do nosso íntimo, do nosso coração, né, dentro naquele ambiente que muitas vezes ninguém vê, coisas que praticamos e que muitas vezes nos arrependemos, isso desmereceria a culpa, essa ideia de inculpável, né? Então a gente precisa entender que quando a Bíblia fala sobre sede santos na Bíblia, a ideia de inculpabilidade, ela não está relacionada a uma vida que não tem pecado, mas está relacionado a uma ideia de irrepreensível, né? Dentro da esfera daquilo que ele está atuando, dentro da esfera daquilo que ele está representando, né? A gente sabe que nenhum pastor é perfeito, nós sabemos que nenhum líder é perfeito, porque o ser humano, por natureza, é falho. A melhor coisa que existe dentro de cada ser humano é Jesus Cristo, né? Tudo que nós praticamos de bom, todo aquilo que é a natureza de Deus, é a natureza de Cristo sendo manifesta na criatura. A tendência do ser humano por si só é a prática do mal, mas é Cristo que nos empurra, que nos conduz a um lugar de amor, a um lugar de misericórdia. Então, quando a gente pensa nessa ideia de irrepreensível, inculpável, não é uma perfeição absoluta. É claro que essa pessoa, diferente talvez de outras pessoas que não estão na posição dela, porque Tiago vai falar que os mestres são cobrados com mais rigor, né? Algumas atitudes não podem ser toleradas mais, né? Talvez um cristão que não é um líder, alguém que não é um pastor, aquele tipo de conduta, aquele tipo de fala, aquele jeito de andar, vai ser permitido, porque ela não é um líder, ela não é uma pessoa que está à frente de nada. Mas para essa pessoa agora aqui que está sendo levantada para aquilo que Paulo quer na cidade de Creta, essa atitude não é mais permitida. E entra um pouco muito daquilo que Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque nem tudo que eu não vou fazer é necessariamente a ideia de pecado, né? Tem coisas que têm aparência de pecado, né? E a palavra vai dizer fugir da aparência do mal. Então tem coisas que têm aparência de pecado, elas não são pecado propriamente dito, né? Vamos pegar um exemplo, é o próprio celular. O celular é um pecado? Ele não é um pecado, mas dentro do celular eu posso entrar num vasto profundo mundo de pecado, num vasto profundo de descaso com Deus, com o tempo, em vez de passar um pouco do meu tempo com Deus, eu vou simplesmente entregar a minha vida à escravidão do celular. Então, é entender dessa perspectiva, né, que nem tudo que é pecado, mas pode se tornar um pecado, pode se tornar um lugar de escravidão, onde eu vou tornar aquilo uma idolatria e aquilo vai virar uma escravidão. Então, alguém nessa posição, pensando nessa ideia de inculpabilidade, vai ser esse cara que a postura, o jeito de andar já não vai ser a mesma forma. A responsabilidade, aquilo que está incumbido a essa pessoa, coloca ela num lugar onde talvez coisas que ela fazia antes ela já não vai poder fazer mais. Certo? Alguma dúvida nisso? Não. Vocês estão sabendo muito, gente. Hoje vocês são fera. Outra característica do presbítero muito importante, ele trouxe essa questão da inculpabilidade, né, como um abrangimento geral, mas a vida familiar desse presbítero era muito importante, né? O texto vai falar marido de uma só mulher. Essa aplicação para os nossos dias de hoje, essa aplicação, ela tem um vasto poder de desqualificar a grande maioria das pessoas. E a profundidade disso é muito maior. Quando a gente olha para o contexto atual ali que existia em Creta, na cultura romana, na cultura grega, que é tudo ali, acho que era o período romano, o governo romano, mas era uma cidade grega. Quando a gente pensa em mulher de uma mulher só, porque a gente pensa talvez no nosso contexto cultural, né? Onde alguém que eu digo que não é marido de uma mulher só é porque ele é um cara que não honra o matrimônio, é alguém que está em adultério.
Mas dentro da cultura local ali, existia a ideia de que você podia ter uma esposa, porque a poligamia não era algo não era algo ruim, não era algo que as pessoas, a sociedade discriminava, não era moralmente, né, errado dentro de uma perspectiva. Porque as pessoas tinham total liberdade de poder ter uma esposa civil, uma esposa, aquela esposa que muitas vezes o cara ia numa festa social, num lugar que era importante, ele levava essa esposa, muito provavelmente essa esposa era que ele tinha filhos, mas ele podia também ter outras mulheres que seriam para seu uso, seu prazer, né? Seria aquela só da night, vamos trazendo para esse contexto. E isso era comum, isso não era algo, nossa, pô, o cara que tá fazendo, não, era algo normal, era uma prática muito comum e era o nível moral que a sociedade estava. Então, quando ele fala o marido de uma mulher só, é pegando também nesse aspecto, né? Cara, esse cara não pode ter esse tipo de comportamento, ele precisa ter uma esposa, né? Somente uma esposa e não ter esse comportamento imoral, né? Que daí a gente entra na questão da imoralidade sexual. E para quem tá vendo o Apocalipse que eu tô mandando lá no grupo lá, cara, ele falou muito sobre imoralidade sexual nesse segundo capítulo, é muito incrível aquilo lá, vocês precisam assistir, e na verdade vocês precisam ouvir, porque só tem o áudio. Mas essa ideia de imoralidade sexual é um pecado que atua desde os tempos antigos e pega forte todos, seja líderes, seja não líderes, ele atua fortemente no meio que nós estamos hoje. Mas seguindo, então essa ideia de marido de uma mulher só tem esse aspecto, tem o aspecto também de segundo casamento, tem o aspecto de. Mas nesse ponto a gente entraria numa palavra que eu conheci, que eu aprendi esses dias, que é inferência. Aí a gente entraria, né, na análise não necessariamente cru, talvez não teria a verdade absoluta sobre esse critério de marido de uma mulher só. Então a gente se limita, eu gostaria de limitar somente a isso que eu falei, né? Que era a questão da cultura local e seguir, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Existem líderes que são pastores hoje e são de um segundo casamento, e isso não os desqualifica, porque são pessoas arrependidas, são pessoas que estão colhendo talvez o fruto do erro deles no passado. Então, existe todo um cenário, existe todo um critério que não pode ser simplesmente desqualificado por um versículo, que, embora seja a palavra de Deus, ele precisa ser olhado de uma análise mais profunda e mais completa. Beleza? Mas o principal, eu acho que é dentro dessa ideia da poligamia. Então, dentro do contexto do que Tito está escrevendo, a ideia está mais dentro da poligamia do que necessariamente dessas outras questões que eu falei. Outro ponto muito importante da vida familiar é que ele vai olhar os filhos, né? Não basta você só ser o cristão, não basta ser você a pessoa que vai à igreja todo dia. Ele quer saber como é que são os seus filhos, como é que é o comportamento dos seus filhos, né? Como é que são os seus filhos quando você não está perto, entende? Então a análise não estava só na pessoa, estava também nos filhos, na forma como estava criando. Então, cara, é mais ou menos assim, você é o técnico e se o seu time não tá jogando bem é porque você é um péssimo técnico. Então é dentro dessa perspectiva. Também era o critério para esse presbítero. E é engraçado ele ter achado esse tanto de gente fazendo. Então, para e pense, né? Existiam pessoas que viviam dessa forma. Existiam pessoas que tinham essa índole, mesmo em um mundo onde a imoralidade reinava. Ele vai falar filhos que não sejam dissolutos ou insubordinados. Quem não governa bem a própria casa, não dá para governar nada fora dela. Então é justamente essa ideia de, cara, como é que eu vou pôr alguém de líder? Como é que eu vou pôr alguém de pastor, cara? Se a casa desse cidadão tá toda bagunçada, se tem problema para tudo que é lado, com a esposa, com os filhos. Então o mais correto é que esse cara arrume a casa primeiro, para depois ele assumir. Porque muitas vezes a pessoa tem o chamado pastoral, a pessoa tem o chamado para liderança, mas ela precisa arrumar os fundamentos. Beleza. Então eu vou encerrar aqui, né, nessa ideia. Então a gente falando de repressivo, chegamos na parte da família. Tem mais coisa para a gente falar ali a respeito das características, mas eu acho que vai delongar demais, então a gente vai acabar por aqui.